Então vamos discutir agora um assunto extremamente relevante, que é a desnutrição no país. A Juliana Martins tem números da desnutrição no Brasil e esses números, Juliana, não são nada positivos para o país? É isso, Rafael. Triste colocar que um levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, com base nos dados do próprio Ministério da Saúde, entre os anos aí de 2012 a 2022, mostram que a desnutrição aqui no Brasil é a maior dos últimos 10 anos. E por dia, aqui no Brasil, em média, 10 crianças menores de 5 anos são internadas por conta da desnutrição apenas no Sistema Único de Saúde, né? No SUS. E entre os fatores possíveis aí por esse quadro apontado pela Sociedade Brasileira de Pediatria estão a crise econômica, a pandemia e as quedas das taxas de vacinação, né? Segundo os dados, o Nordeste tem a maioria dos casos, 36% dos casos de desnutrição, mas o Centro-Oeste está na outra ponta, com 10% dos casos, né? E o Norte, que passa agora por aquela crise nos Yanomamis, tem 14% dos casos. Porém, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, estes dados da região no Norte, eles podem estar subestimados, já que muitas crianças na região não conseguem sequer atendimento médico. A gente tem visto, inclusive, isso nas reportagens, né? As próprias crianças Yanomamis que estão aí internadas por desnutrição ou que morreram por desnutrição não eram sequer atendidas pelos médicos, então não estão nesses dados. E mesmo com esses 14% do norte, ainda assim, agora o Brasil volta, então, a ter a maior taxa de desnutrição entre crianças dos últimos 10 anos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Números tristes, Juliana, infelizmente o Brasil vivendo essa realidade. Mariana Gidrão, o Brasil novamente no mapa da fome e esse número que a Juliana trouxe pra gente. 10 crianças menores de 5 anos de idade, pelo menos 10 crianças por dia internadas por desnutrição no SUS. Não é vergonhoso pro Brasil isso? É sobre isso, Rafael. É sobre isso que a gente tem que falar. Não é sobre um ex-governo. É sobre o atual. É sobre todas as consequências de uma pandemia que atingiu o mundo inteiro e naturalmente atinge a sociedade, atinge o futuro do nosso país e do mundo, que são as crianças. Desnutrição por quê? Porque muitas das vezes a gente vê aí quem está falando da Ucrânia, da Rússia, guerras, ao invés de todo mundo se unir em prol da saúde, que é o bem maior que qualquer ser humano pode ter. É a hora que os políticos que ficam aí pensando no seu próprio umbigo se unirem para ver estratégias para que isso não aconteça. Porque só nós que temos filhos sabemos a dor de um filho quando está doente, sabe? Só nós sabemos a dificuldade que é isso. Porque eu posso aqui dizer que, graças a Deus, se eu não tiver um plano de saúde, eu tenho condição de repente, ter uma caixinha ali e poder pagar uma emergência particular. E quantas, que a gente acabou de falar, SUS, quantos pais não têm essa condição, que são jogados aí, a Deus dará, um atendimento ruim. Então é o Ministério da Saúde que tem que ser analisado, cobrado, fiscalizado pelo Legislativo. É esse tipo de política que nós queremos, propositiva, com soluções, com propostas para a sociedade evoluir. Saúde acima de tudo, educação acima de tudo. E chega de mimimi, falácias e fofocas políticas que ninguém aguenta mais. Michel Magot, a gente pode atribuir esses números negativos e tristes apenas à pandemia ou há outros culpados por isso? Sempre são circunstâncias e diferentes fatores. O que sim devemos destacar nesse momento é que a pandemia teve uma influência grande nesses resultados, mas o Brasil tem uma oportunidade única de liderar o mundo, inclusive com esses números agora, e fazer políticas públicas que façam a diferença e poder colocar num cenário bom. E a oportunidade que estou falando é porque o Brasil vai liderar o G20. E a partir disso, fazer políticas econômicas que busquem a justiça social, o desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, trabalhar para a diminuição das dívidas e do endividamento dos países que têm pobreza e que estão em desenvolvimento. O Brasil tem essa oportunidade e, a partir deste momento, com certeza, pode ser uma das pautas prioritárias na sua direção, no seu mando, no G20.